Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são 15 horas mais 1 minuto e vamos nós iniciando então, a partir de agora, o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. E o nosso debate hoje está em torno dos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto que foi promulgado em 13 de julho de 1990. Pois bem, e ao ser, claro, promulgado, portanto, trouxe uma das leis mais avançadas do mundo na defesa dos direitos infanto-juvenis. Então, agora, evidentemente, que nós vamos estar aqui, a partir de agora, conversando com especialistas, já que 3 décadas e meia já se passaram. Afinal, temos, portanto, uma das legislações mais modernas do mundo. Mas nesses 35 anos, se faz necessário, portanto, essa nossa lei passar por modificações por conta de avanços da tecnologia, avanços também, novidades nos costumes, enfim. Mas é por isso que nós vamos, então, a partir de agora, avançar no tema e já cumprimentando a nossa convidada, como também os nossos convidados, doutora Bárbara Espíndola, que é psicóloga infanto-juvenil, pesquisadora do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura, doutora Bárbara, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar aí o nosso convite. Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos que nos ouvem. Eu estou muito feliz em participar desse debate, desse diálogo, sobre essa lei que é tão importante. Então, agradeço a oportunidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Deixa eu também cumprimentar a doutora Amaury Santos de Andrade, que é advogado criminal especializado em ato infracional, doutora Amaury? Também seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter Lima. Boa tarde aos meus colegas aqui que estão no estúdio para debater. Doutora Bárbara, doutor Marlon Barreto. Um prazer estar aqui para tratar de um assunto tão importante, tão relevante para a sociedade. É um enorme prazer, uma oportunidade poder falar sobre as nossas crianças e os adolescentes do Brasil. Obrigado. Me sinto honrado. Pois não. Deixa eu também cumprimentar o doutor Marlon Barreto. Doutor Marlon é especialista no direito da criança e do adolescente e professor de direito e especialista no direito público, doutor Marlon? Também seja muito bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar sempre o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. É sempre um enorme prazer a gente poder conversar aqui e compartilhar sobre as questões do direito da criança e do adolescente. Quero também dar uma boa tarde para a doutora Bárbara, doutora Amaury e a todos que nos escutam. Perfeitamente. Deixa eu começar com a doutora Bárbara. Doutora Bárbara, claro que a senhora atua numa área, onde de alguma forma verifica, como também acompanha o comportamento das nossas crianças e também dos nossos adolescentes. A senhora como pesquisadora, ou seja, antes do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, numa comparação com a evidência do nosso ECA, quer dizer, as crianças do passado com as crianças de hoje, a senhora já encontrou algum tipo de diferença? Porque antes, as crianças, no meu tempo, por exemplo, eu era objeto. Mas hoje as crianças são seres, Seres que, evidentemente, todo ser humano tem que ter, portanto, aí o respeito. Quer dizer, já é possível notar realmente essa diferenciação nos dias de hoje com o advento do ECA? Como é que a senhora avalia, doutora Bárbara? Sim, eu acredito que sim. Hoje as crianças e adolescentes são consideradas sujeitos de direitos, Então, são ouvidos, a voz e o que eles dizem são levados em consideração, Antes isso não existia, eles tinham apenas que obedecer a quem estava numa hierarquia maior, tanto os pais quanto a sociedade em si. Então, hoje em dia eles têm uma maior autonomia e uma maior proteção também na sociedade do Estado. Então, na clínica, eles também têm um relato um pouco mais individualizado, se colocando como sujeitos mesmo, e os pais entendendo também que eles precisam ser ouvidos e considerados na sua subjetividade. Então, o que eles trazem no consultório não é apenas visto como uma ilusão ou então uma mentira da criança, mas é levado em consideração, sabe? Isso é muito importante, porque a gente não pode descredibilizar o que eles falam, Muitas vezes estão em situação de risco e eles precisam poder falar com os adultos sobre isso, não é? Perfeito. Doutor Amaury, 35 anos, portanto, de Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer,
O Estatuto ainda tem muito para dar e, evidentemente, nós extrairmos, portanto, do Estatuto que ele, portanto, concede, portanto, à sociedade. Nós entendemos já perfeitamente o Estatuto ou já entendemos e ele precisa ser modificado. Qual a avaliação do senhor? Muito bem. Embora, como você bem colocou no início do programa, o debate, de que a lei é uma lei muito bonita, né? Uma lei interessante, mas é uma lei que ainda precisa de muitos avanços. Muitos avanços, e como eu estou aqui para debater mais no enfoque criminal, né? Na esfera penal, nós precisamos ainda ter muitos avanços nessa esfera, uma vez que a proteção da criança e do adolescente vai muito, mas muito além da simples questão sexual da criança, como o ECA tem artigos específicos que tratam de proteção à exploração sexual de criança, divulgação de imagens, mas quando a gente fala de interesse da criança, nós vamos muito mais além, muito mais além. E eu digo, já com uma espécie de uma crítica, Walter, sobre a lei, que a lei ainda precisa avançar no seu endurecimento de fato, uma vez que, olha só, que fato estranho, né? Como é que um crime praticado contra uma criança ou adolescente ela não é um crime hediondo? A lei do crime hediondo surgiu no mesmo ano, inclusive, do Estatuto, em 1990. Lei 8.072 de 1990. E olha que fato mais engraçado. A lei dos crimes hediondos ela teve vários avanços, no sentido de poder penalizar condutas que não estavam previstas inicialmente na sua promulgação. No entanto, não tivemos nenhum avanço quando trata-se de crimes contra a criança e o adolescente. Em que pese, no Código Penal, nós temos um crime que foi inserido em 2008, sim, que é o estupro de vulnerável. É um crime que é considerado hediondo. Só que os outros crimes que estão inseridos no Estatuto da Criança e do Adolescente não são considerados hediondos. Então já vem uma crítica da minha parte, né, no sentido de poder dizer que o avanço no meu sentir, no meu enfoque, né, ele realmente ainda precisa de muitas modificações. Perfeito. Doutor Marlon, evidentemente já debatemos este tema. Uma das perguntas clássicas, né, dentro desse tema, dentro também dessa discussão. Os pais, de alguma forma, já entendem perfeitamente o ECA, porque quando foi lançado, debatemos bastante, os pais assustados, não posso mais criar meus filhos, agora é o Estado, o que vai ser dessas crianças, não posso nem triscar a mão, qualquer coisa eu que vou ser preso, enfim. Esse tipo de situação, de argumento, é coisa do passado ou ainda não? Walter, eu vou pedir para você uma licença. O senhor tem toda a licença. E eu vou puxar um pouquinho a minha veia de professor. Pois não. Para poder introduzir isso que você falou, eu vou trazer um pouquinho da história de como nós chegamos até o ECA. Desde toda a nossa formação cultural, nós baseávamos o nosso direito num sistema que veio desde a Idade Média com a Igreja Católica, que é o que a gente chamava de sistema da situação irregular. O direito só atendia crianças e adolescentes quando eles se encontrassem numa condição que a gente chamava tecnicamente de situação irregular. Na verdade, a gente diz que é o chamado binômio carência-violência. E é por isso que nós criamos, por mais de 1000 anos, praticamente 1000 anos, a ideia de que aquela criança que está bem acomodada, tranquila dentro de casa, deve ser observada exclusivamente pela sua família, sem intervenção externa da sociedade ou do direito. Certo. E isso pautou o direito no Brasil até 1990. Na década de 70, alguns países começaram a trazer uma nova maneira de pensar e criaram uma nova doutrina, uma nova abordagem que chama teoria da proteção integral. E é na teoria da proteção integral que entra o que a doutora Bárbara falou, a ideia de que a criança não é mais um objeto de direito, ele é um sujeito de direito. Eu costumo dar o exemplo do seguinte: a gente tem na nossa cabeça muito a ideia que o direito é para ele,
como se fosse um favor que a gente concedesse. E, na verdade, o direito é dele. Ele é o sujeito, ele é o dono do direito. O adulto é quem ajuda, é o meio, o mecanismo para que ele seja capaz de exercer os seus direitos. E é muito interessante essa ideia de que foi criada uma cultura equivocada sobre o ECA. No ECA não existe o tudo pode. De jeito nenhum. O ECA traz um caráter disciplinador e sancionador muito importante, que a gente encontra em várias passagens do Estatuto. Além disso, tudo isso foi baseado a partir do artigo 227 da Constituição. E eu gosto de lembrar sempre da primeira frase do artigo 227 da Constituição, porque ele diz que é dever da família, Sim. da sociedade e do Estado. Ninguém tirou o poder da família, mas o que acontece é que esse poder deixou de ser unilateral, hierárquico, potestativo e passou a ser um poder integrativo. Como disse a doutora, a criança tem que ser ouvida. Isso quer dizer que ao ouvir eu tenho que atender e fazer tudo o que ela quer? De jeito nenhum. Mas eu tenho que dar atenção e dizer para ela o porquê ela não pode ter atendido todos os seus desejos, até para o seu crescimento e aprendizado. Qual é o grande problema na nossa cultura, e não é só brasileira, latino-americana em geral? A gente discursa proteção integral, escreve nas petições, nas sentenças, nos pareceres, proteção integral, mas a gente pensa com o mecanismo de situação irregular. Nós não conseguimos, nesses 35 anos, tirar de dentro da nossa sociedade a ideia de autoritarismo, não no sentido de autoritarismo ditatorial, mas autoritarismo como exercício de autoridade, no sentido de um poder unilateral e descendente. Eu sou seu pai. Me respeita. Isso. E também no sentido dele ser potestativo. Não cabe discussão sobre ele. A diferença do Brasil para aqueles países que eu falei que adotaram proteção integral na década de 70, Sim. é que naqueles países, primeiro eu mudei como as coisas funcionam na sociedade e depois eu construí um direito para regulamentar isso. E o Brasil fez o caminho contrário. Depois da nossa participação na Convenção Internacional da Haia, e que nós colocamos na Constituição e criamos o ECA, primeiro nós introduzimos a legislação e dissemos assim, agora você tem que cumprir essa legislação, só que com a cabeça que você tinha há 1000 anos atrás. Entendo. Deixa eu saber da doutora Bárbara, a senhora ouviu duas pontuações importantes e super interessantes, mas eu deixo também com a senhora essa questão, as famílias de alguma forma, de alguma maneira, elas aprenderam ou tentam aprender realmente a conviverem com o que hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, não que ele imponha, mas pelo menos ele traz ali uma nova realidade, acima de tudo, no respeito aos direitos das nossas crianças. Como é que a senhora avalia também essa questão? Existe a questão da transgeracionalidade, né? Que esses adultos que hoje têm filhos e eles às vezes trazem nessa educação o que eles mesmos aprenderam como crianças. Né? Então, quebrar esse circuito da transgeracionalidade é algo muito difícil em algumas famílias. Né? Compreender que você bater no seu filho configura uma violência, sendo que você, para compreender isso, tem que perceber que você também sofreu uma violência como criança e os seus pais cometeram essa violência contra você. Né? Então, essa nomeação da própria violência que foi sofrida e dessa violência que está sendo perpetuada é muito difícil. Né? Então, assim, esse entendimento ele precisa acontecer no sentido de que o ECA vem para proteção. Então, a família ela também tem que estar protegida pelo ECA, né? No sentido de que, se um adolescente ou se uma criança tiver os seus direitos violados e for responsabilizado no caso do adolescente, né, a família também tem que ter um tipo de assistência, né? Porque o que significa essa responsabilização? Muitas vezes nem os próprios adolescentes sabem o que é a responsabilização. Inclusive, durante o cumprimento, né, da sentença, né, da medida socioeducativa. Né? Então, assim, é uma psicoeducação que precisa acontecer, né?
porque há muitas mudanças, né, como a criação dos conselhos tutelares, que muitas vezes a sociedade ainda não entende o porquê, quais são as atribuições dos conselhos e como que se constitui essa proteção integral. Né? A gente fala assim de proteção integral, mas o que significa isso na prática? Né? Significa que todos têm que estar articulados para promover aquela proteção. Não só o sistema de justiça, mas o sistema de saúde, o sistema de socioeducação, todos os sistemas, né? Sistemas de... o sistema assistência também, né? Então todos eles têm que funcionar para que haja de fato essa proteção, né? Não apenas a lei, mas o cumprimento dela e o cumprimento dessa proteção integral. Então é um entendimento que precisa passar tanto aos pais, às famílias, quanto aos profissionais que trabalham nesses locais e à sociedade também, para compreender como que isso funciona na prática, né? Perfeito. Doutor Mauri, a nossa legislação, que de alguma forma alcança os nossos adolescentes, principalmente, com a prática de atos infracionais. Quer dizer, consegue as nossas leis, de alguma maneira, resgatar esse jovem, essa criança, esse jovem, que de alguma forma praticou ali um ato infracional, análogo, um assalto, um latrocínio e outras coisas mais, porque o que a sociedade, de alguma forma, ela assimilou bem, não toda, evidentemente, mas parte da sociedade, é justamente a diminuição da idade para que a pessoa seja, portanto, alcançada e punida. Hoje é com 18, mas eles querem com 16, o debate é esse, 15, e sempre cita países que têm relações conosco, relações diplomáticas, como se a cultura de lá é a mesma daqui. Enfim. Eu gostaria de ouvir o senhor também nesse aspecto, né? A sociedade assimila bem, tem que punir mais, né? Solta, ele vai para do mesmo jeito que ele sabe que não fica preso, quer dizer, ele fica, portanto, ali, cumprindo ali uma medida cautelar por 3 anos, enfim, gostaria de ouvir o senhor também sobre isso. A doutora Bárbara colocou aqui de forma muito pertinente um ponto fulcral na sua fala. Quando o adolescente, a criança, o adolescente chega a um ato infracional, existe um pano de fundo por trás totalmente disfuncional, uma família desestabilizada, desequilibrada, disfuncional, cheio de problemas, pai alcoólatra, mãe drogada e por aí vai. E aí essa ferida, esse problema, ele não é tratado, né, muitas vezes pelo Estado, e aí se deságua onde? Na esfera criminal. E acaba que o adolescente, a criança, comete atos infracionais e os atos infracionais são avaliados mais ou menos da forma como é avaliado o Código Penal, né? A gravidade, as penas. E isso fica, logicamente, muito caro para o Estado. Muito embora o próprio Estatuto traga algumas reflexões sobre um avanço no sentido de poder dar proteção à criança e adolescente e às famílias, como, por exemplo, o Sistema Nacional de Prevenção à Gravidez da Criança e do Adolescente, que foi inserido também no nosso ECA. No entanto, ainda, Walter, deve existir ainda, e está muito vago esse trabalho de conscientização e apoio às famílias. E aí eu digo com muita segurança e tranquilidade, de acordo com a minha prática penal, é que na maioria das vezes crianças e adolescentes que cometem atos infracionais são crianças muito pobres com ausência de pai, ausência de mãe, ausência de amor, de afeto, de carinho. E às vezes, para o adolescente, e aí eu já me incluo aí na época que eu comecei a trabalhar ainda como adolescente, falta de posicionamento para o mercado de trabalho, né, para o jovem aprendiz, e oportunidades que também ainda não são escassas, e aí acaba desaguando tudo, Walter, para a esfera penal, para a esfera criminal, e aí incha os lugares de tratamento dessas crianças, fica caro para o Estado e acaba que o trabalho não é tão efetivo como necessitaria por conta de estrutura, principalmente financeira.
o sistema ainda é falho, é ainda precário e ainda não ressocializa como precisa ressocializar nossas crianças e adolescentes cometedoras de atos infracionais. Então, eu entendo que o trabalho de base, como foi colocado pela doutora Bárbara, precisa, se brincar, ser o mais bem efetivo e elaborado para proteção das nossas crianças e para não chegar ao ponto como chega nos atos infracionais. Evidente, não é, doutor Marlon, que quando temos, portanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, evidentemente, tem também o papel do Estado, né, para, de alguma forma, ter as políticas públicas adequadas para que haja todo esse conjunto caminhando, né, dentro do que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. A começar nas políticas públicas, portanto, aí a mortalidade infantil, né? Começamos por ali, alcançamos também as creches, que os pais têm que trabalhar e de certa forma, não tão distante assim, a criança mais velha ficar com os mais novos, era que a criança mais velha tinha 5 anos, né? Ou então o vizinho cuidava de todo mundo, tinha mais outros vizinhos, então, de certa forma, estava ali tentando ajudar no que fosse possível. Mas temos aí quadros realmente, quer dizer, que lamentamos bastante, né, devido às consequências justamente dessa ausência, ainda de forma mais contundente, não só do governo federal, como também do estadual, do municipal. Enfim, como é que eu puxei esse ponto também com o senhor? É muito legal e muito interessante, porque o ECA traz uma visão totalmente nova e diferente sobre o conceito e a ideia de política pública. Porque, especificamente para o ECA, eu posso ter políticas públicas feitas, determinadas e, inclusive, adotadas diretamente pela sociedade civil. Eu não preciso necessariamente do Estado. É claro que eu tenho que cobrar do Estado e obrigar que o Estado tenha o seu papel e cumpra o seu papel. Mas você quer ver um exemplo? Soro caseiro é uma política pública de saúde que nasceu na sociedade civil. Soro caseiro. Um dos exemplos. Nós temos a questão também o agente de saúde comunitário também começou com capacitações feitas ainda por aqueles projetos da saudosa falecida doutora Zilda Arnes, quando dirigiu a Pastoral da Criança, e nós temos uma série de ações que se tornaram públicas depois com o decorrer do tempo. Hoje você vai em qualquer posto de saúde e tira o sachê do soro caseiro. Mas a criação da ideia do soro caseiro foi feita pela sociedade civil e ajudou e salvou tantas crianças em áreas de desidratação e de problema de mortalidade infantil, que o Estado teve que incorporar uma política pública que foi da sociedade civil. Outra coisa que nós temos muito comum, como você citou no interior, e você deu até o exemplo específico, na verdade no interior a gente costuma chamar de mãe crecheira, que é aquela senhora da comunidade que deixa ela de fazer o trabalho fora de casa para receber as crianças das outras e cada um contribui com um pouquinho. Isso avançou a tal ponto que hoje nós temos políticas públicas voltadas especificamente para elas. Por exemplo, a maioria dos municípios fornece atendimento de saúde, merenda escolar e apoio pedagógico de educação infantil também para as casas das mães crecheiras, não só para as unidades, para as escolas, para as creches. E é muito importante a gente entender isso, porque eu volto lá no 227 da Constituição. É família, sociedade e Estado, nenhum com menos dever, nem com mais obrigação. É todo mundo junto, sem essa ideia de que era ele que tinha que fazer. Tá certo? Então, é óbvio que no Estado nós precisamos muito aprimorar e desenvolver as políticas públicas. E não só as políticas públicas de atendimento emergencial das carências, também as políticas públicas do atendimento, vamos dizer assim, do atendimento regular,
manter um sistema educacional que efetivamente funcione e prepare. Para mim, um dos maiores buracos que nós temos no Brasil Sim. é o da capacitação profissional como política pública. Entendo. E nesse mesmo campo, nessa mesma linha, eu volto com a doutora Bárbara. Doutora Bárbara, quer dizer, como é que fica a situação quando o doutor Mauro fala com muita propriedade, né, na política pública para preparar a criança, não é? Quer dizer, a criança, enquanto criança, é para estudar e brincar, né, se divertir, nada de se preocupar com coisa de adulto. Mas boa parte das nossas crianças também, doutora Mauri, elas são submetidas, portanto, a uma escala de trabalho infantil, até mesmo para poder ajudar dentro de casa. E absurdos com crianças quebrando pedra, naquele tipo de trabalho mais árduo e perigoso que um adulto pode enfrentar. Temos ali, portanto, também as nossas crianças. Evidentemente que quando falamos nas políticas públicas que estão dando certo, estamos falando dos grandes centros, Brasília, como também outras grandes capitais, outras grandes cidades, mas o nosso país é de tamanho continental. E o trabalho infantil hoje é uma realidade de envergonhar qualquer ser humano. Quer dizer, no que influencia uma criança que desde cedo começa a trabalhar, a ter a responsabilidade, ela um dia vai se tornar, portanto, adulta. Vai ser uma criança adulta revoltada, porque temos também exemplos, sempre trabalhei desde criança, nunca aconteceu nada comigo, hoje eu sou o que sou, porque me impôs para eu trabalhar desde criança e eu acabei entrando, né? Enfim, então tem muitos que quando falam isso, são pessoas que alcançaram sucesso, como também outras que não alcançaram esse sucesso. E aí? Bom, essa realidade, né, que o professor falou sobre as crianças ficarem aos cuidados de vizinhos, né, ou então de irmãos mais velhos, que na verdade não são tão velhos assim, né, que são um pouco mais velhos, isso é muito próximo a nós ainda. A maioria desses jovens que eu tive contato, que estavam em cumprimento de liberdade assistida, eles tiveram um contexto familiar justamente voltado para essa negligência, né? Assim, no sentido de que eles eram responsáveis pela casa, eles eram responsáveis pelos irmãos mais novos, eles eram responsáveis por levar os irmãos à escola, fazer as comidas. Então, assim, que tempo que aquela criança tem para conseguir dedicar aos estudos, né? Aí vai à escola, sofre um bullying, sofre racismo, né? Então, assim, é uma série de violências que são cumulativas e que trazem efeitos a longo prazo. É um modo de viver em um sistema de alerta, porque você precisa estar ali atento a todos os riscos que aquelas crianças sofrem e como se proteger também, né? Então, muitas vezes, adolescentes que cometem atos infracionais, eles o fazem como um pedido de socorro à família. Não é incomum perceber isso nos nossos atendimentos no Sistema Único de Saúde, no SUS, né, que são para onde eles são encaminhados quando eles estão em cumprimento de liberdade assistida para receberem os cuidados da saúde nesse sentido, né? Então, assim, adultos que foram muito responsabilizados pelo cuidado de irmãos mais novos e sofreram muita negligência podem desenvolver um modo muito ansioso de viver, né? Pode também, como as violências elas são cumulativas, aquele adulto também tem um risco de se envolver em relações abusivas na vida adulta, não é? Porque ele internalizou que aquele modo de ser é um modo normal, então ele vai praticar aquilo na vida adulta também, né? Então, assim, existe uma dificuldade de nomear todo aquele contexto e uma reprodução daquilo nas relações quando adulto, né? Não só assim viver uma vida de forma interna com consequências como depressão, ansiedade, mas também isso é reproduzido nas relações, né? Nas relações interpessoais, com amizades, com filhos, com parceiros íntimos. Então, a violência precisa ser entendida também nessa integralidade, né? Não sendo uma coisa muito separada. Então, os nossos adultos, muitas vezes, que estão cometendo violências, eles foram negligenciados quando pequenos, quando crianças, né? Então, não todos, não estou dizendo que é uma relação linear, né? É uma relação complexa, né? De muitas variáveis que interagem entre si, certo? Então, é uma temática bem difícil, né? Bem complexa, mas que envolve assim, muitos debates que precisa ser falado, né? E que precisa ser compreendido, principalmente. Agora é interessante, né, doutora Mauri, que muitas das crianças que estão aí quer dizer, o direito delas é de brincar,
estudar, brincar, mas tem essa outra realidade que nós estamos aqui abordando. Mais grave ainda, dentro dessa realidade, são aquelas crianças que, às vezes, são entregues à própria sorte, porque os pais não têm como fazer. Aí tem o outro lado, o que precisa de alguém para entregar a droga, para vigiar, ou seja, crianças iniciando, portanto, aí na vida do crime. Quer dizer, outro fato que, infelizmente, ainda é uma realidade aqui no nosso país. Aí a pergunta é justamente essa, de quem seria, portanto, a responsabilidade por isso ainda estar acontecendo? Engraçado, Walter, que no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente trata de um artigo que fala sobre a omissão praticada por alguém da família, e nessa omissão inclui-se o Estado. Responsabilização do Estado por conta dessa omissão ou até mesmo uma ação. E é sabido que muitas dessas crianças e adolescentes, às vezes, não tem nem pai e nem mãe. E quem vai ser responsabilizado? Tem que recair sobre o Estado. O Estatuto traz, ele observa muito bem isso, muito bem esse ponto. No entanto, as crianças e adolescentes que sofrem dessa falta de apoio, né, e que às vezes são abusadas, e aí eu digo que é abuso mesmo, e quando eu falo em abuso, deságua em dois principais tipos penais, mais voltado de fato ao tráfico de drogas ou à prostituição infantil. Infelizmente, e aí tem outros pontos, que é o tráfico internacional de criança e adolescente, mas o que impera hoje no meio penal, no meio criminal, são crianças sendo utilizadas como massa de manobra, realmente sendo, é muito dito dentro do meio do tráfico, né, a questão de ser mulas, né, aviões, levar droga, trazer drogas. E só para você ter uma ideia, e um fato assim muito triste, né, que me causou perplexidade na minha atuação criminal, foi uma determinada criança ter sido utilizada para, inserindo-se dentro do ânus dessa criança, droga para entrar dentro do presídio. Olha que ponto nós chegamos. Meu Deus. Então, assim, das questões mais absurdas, né? Então, de fato, quando a gente fala de tráfico de drogas e a questão sexual, tem sido um fator muito, muito explorado, e com os avanços hoje da tecnologia, da informação, de fato, os crimes de natureza sexual têm sido mais aflorados, né? Tão verdade que aqui em Brasília, por exemplo, nós temos uma vara específica agora para tratar de violência contra criança e adolescente, coisa que não existia antes. Os processos criminais que aconteciam, né, contra essas crianças desaguava geralmente na vara de violência doméstica, que é inserida aqui em Brasília em muitos distritos, né, em muitas cidades do Distrito Federal. No entanto, realmente está acontecendo esse avanço no Poder Judiciário, que os juízes, os promotores, delegados de polícia e até mesmo advogados, eles precisam se especializar nessa área, até mesmo para dar, de fato, uma proteção mais integral a essa criança e adolescente. Doutor Marlon, com certeza todos nós aqui somos e aplaudimos o ECA. Não tem problema algum, aplaudimos sim. Mas é importante também questionar determinados pontos, determinadas questões. Por exemplo, a sociedade, ela é hostil às nossas crianças e adolescentes, porque a gente vê muito amor, entre aspas, da sociedade na época de Natal, né? Na época em que temos também o Dia da Criança, quando de alguma forma se envolve, portanto, aí a criança. Mas, infelizmente, ainda temos hoje crianças em semáforos, nos braços das mães, deitadas na calçada ali, né, no frio desse ou no calor, enfim, ali com os pais.
E o olhar da sociedade, tipo, deixa eu fechar o vidro do carro aqui para, né? Ou seja, enxergar bem essa realidade. Não estamos, de certa forma, aqui generalizando de jeito nenhum. Sabemos que existem muitos trabalhos que são desenvolvidos no sentido de fazer com que o direito da criança realmente seja respeitado. Mas a pergunta objetiva é justamente essa. A sociedade, quando ela demonstra parte dela, né, essa hostilidade em torno, portanto, aí, daquela criança, de alguma forma, ela tem que ter os seus direitos respeitados. Ah, mas está numa família pobre, eu não posso fazer nada, isso é coisa do governo. Afinal, como é que a gente, de alguma forma, podemos também superar essa situação? Com uma mudança de comportamento. E é uma mudança muito grande de comportamento. Se você observar de maneira bem objetiva, racional e numa análise bem fria da nossa sociedade, a gente costuma usar muito como cultura a ideia de que quando a situação é um problema, sociedade é qualquer um menos eu. E quando a situação é agradável, a sociedade sou eu primeiro, depois os outros. Então, eu não estou dizendo que sou eu ou é você jantando num restaurante às 11 da noite e vem aquela mãozinha do nosso lado ou aquela rosinha do nosso lado. Não sou eu que tenho que levar aquela criança para minha casa para tentar ajudar ou solucionar o problema. É óbvio que tem que ter uma política pública, tem que ter um aparelho, seja ele do Estado ou da sociedade civil, que tenha um acolhimento tanto preventivo quanto protetivo. Mas sabe o que eu não posso fazer como sociedade? O nada. A minha internet serve para tanta coisa. Serve para eu conversar com quem eu quiser em qualquer lugar do mundo, serve para eu pesquisar o que eu preciso. Por que nessa hora não serve para saber qual é o telefone do atendimento adequado e acionar a política pública adequada? Às vezes a gente vê uma alegoria, uma piada que contam, né, que um determinado juiz, quando foi julgar um caso de criança e adolescente, e o delegado querendo que o adolescente fosse apreendido e o padre dizendo que coitadinho dele e tal, aí o juiz falou, então o senhor leva para sua casa. A nossa função como sociedade não é essa. A nossa função como sociedade é tomar a medida adequada, nem que seja acionar o Estado para isso. E para isso a gente tem o Disque 100. Se de todo e ao final de tudo eu não tiver nada que eu possa fazer, eu posso pegar o meu telefone e discar gratuitamente de qualquer lugar, por qualquer aparelho, não gasta meus créditos, não entra na minha conta, nada. Eu disco 100 e alguém vai, ao atender aqui em Brasília, direcionar a minha demanda para onde for necessário e adequado. Mas pelo menos eu fiz a minha parte na sociedade. Eu fiz o meu papel de cidadão. Não sou eu que tenho que dar comida, roupa. E se a família dele não tem condições, tem que ter uma política pública. Ou ainda que a família dele tenha condições limitadas, a política pública tem que ser complementar. Mas eu não posso simplesmente ficar no campo do nada. E ficar sempre com aquele mesmo discurso. Ah, poxa vida, onde está a mãe? Onde está o pai? Onde está o Estado? Está aqui, na minha mão. Tá certo? Se eu não puder de maneira nenhuma fazer uma ação objetiva, eu posso pelo menos provocar quem tem que fazer. E esse sim é um dever meu. Entra na ideia da omissão que o doutor Amaury falou. Claro que essa omissão não é criminal, mas ela é uma omissão social. Ela é uma omissão de consciência. Perfeito. Aí nessa mesma linha, doutora Bárbara, também avanço com a senhora, né? Evidentemente que quando abordamos, portanto, aí esse aspecto, uma criança ali de alguma forma entregue à própria sorte, aí eu já parto para o traço, né, da raça.
Ou seja, geralmente a gente não vê uma criancinha do olho azul, cabelinho loiro, né? Graças a Deus elas estão bem acolhidas, ótimas, a gente tem que aplaudir. Mas o que a gente mais vê são pessoas, crianças que não têm esses traços. Onde é que está a justiça nisso? Ou seja, quer dizer, a sociedade consegue realmente enxergar isso, que também temos que corrigir essa questão racial aqui no nosso país, onde para muitos, vamos fechar os olhos aqui, não é problema meu, mas o doutor Marlon explicou realmente aqui muito bem, né? Nós temos que ter realmente aí os locais certos, os pontos certos, as políticas corretas para que, de alguma forma, alcancem, portanto, essas pessoas. Mas quando a gente vê também esse quadro, não que eu queira que esteja, né, tudo misturado, criança loira com negra, o nosso país é assim, democrático até nisso. A gente não vê realmente isso, ou seja, o que a gente preconiza é justamente a mesma política que de alguma forma alcança as crianças de olhos azuis, cabelinhos loiros, que alcancem também aquelas pessoas que não são assim, doutora Bárbara. Existe essa interseccionalidade de raça, de classe, né, que a gente precisa considerar algo muito importante, e principalmente o acesso à educação. Né? Como que essas pessoas, né, pessoas que sofrem violência, pessoas negras, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, podem acionar sistemas de proteção, sendo que elas não tiveram acesso à escolaridade. Então, como que elas identificam o que é disponível pelo Estado para conseguir acionar esses dispositivos? Tem muitas famílias que não sabem o que elas podem fazer para proteger os filhos, né, justamente porque elas não tiveram essa proteção e não souberam como acionar esses dispositivos. Né? Então, assim, quando a gente pensa em pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente pessoas que de baixa renda, né, que não tiveram acesso à educação, a gente tem que pensar que é um sistema muito difícil também, porque cada um tem as suas peculiaridades. Né? A gente está falando sobre raça, e muitas vezes assim, pessoas brancas têm acesso à educação e conseguem acionar outros dispositivos que não sejam o Estado. Conseguem atendimento particular, conseguem pagar por um bom advogado, conseguem acionar outras instituições ou outros lugares que pessoas em situação de vulnerabilidade não conseguem, né? Que muitas vezes as pessoas em situação de vulnerabilidade não conseguem nem entender que existe a Defensoria Pública, o que significa, o que eu consigo se eu for lá. Né? Ou então já está assim, tão descrente no sistema que fala assim, eu já fui um monte de lugar, não consegui lugar nenhum, então eu também não vou mais procurar. Já chegam com essa desesperança assim, em todo esse sistema. Estamos falando de Brasília, né? Isso que, exatamente. Quando a gente vai para fora, outros estados aí, não discriminando os nordestinos, de forma alguma, eu sou filho de nordestino, mas quando a gente vai para o Piauí, vamos para a Bahia, nossa, a coisa fica muito pior. Sim. Né? E as políticas públicas, elas precisam ser construídas a partir do território, né, com a participação ativa daquelas pessoas que moram naquela comunidade. Porque não adianta... com os prefeitos. E também da sociedade, né? Não só dos... É a sociedade em geral. Mas assim, com participação daqueles que realmente necessitam desses serviços, né? Porque não adianta também pessoas, políticos ali no seu privilégio, pensarem em políticas públicas que, na verdade, ele não sabe nem se vai atingir aquela população específica, né? Porque são especificidades, assim, de cada comunidade, né? Então, assim, tem que haver esse estudo do território para ver o que é possível fazer em termos de políticas públicas, né? E também devolver essa política pública para a sociedade em termos de educação, falar, olha, isso foi criado a partir da participação social de vocês, a partir do que vocês trouxeram como prioridade. Então, vocês podem acessar tal coisa que foi criado justamente para... Sabe? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem ter acesso a benefícios porque não sabem que existe, né? Então, isso precisa vir primeiro da educação. Eu acredito que essa é a base, né, para a gente conseguir avançar. Na educação no sentido tanto das crianças e na educação no sentido das graduações, das pós-graduações, das faculdades, das universidades, né, para conseguir incluir esse tipo de discussão, porque é uma carência atual. Né? A gente está pensando numa educação voltada para o mercado, mas a gente precisa de uma educação voltada também para a sociedade. Né? Entendo. Agora, doutor Amaury, quando eu fiz essa pergunta para a doutora Bárbara, ou seja, da desassistência às nossas crianças, principalmente, a gente fazendo aqui
uma comparação com as crianças negras, o reflexo está nos nossos presídios de adultos, né? Onde a massa carcerária, um percentual elevadíssimo, é mais de pessoa preta do que de pessoa branca. E tudo começa no berço? E no centro de internação, que é o nome dado aos adolescentes, crianças e adolescentes que cumprem, né, medida socioeducativa, não é diferente. Também não? Não é diferente, de forma alguma. Lá, a maioria das crianças e adolescentes que estão dentro do centro de internação são negras. E aí deságua, né, então, em vários aspectos sociais aí que nosso país ainda está precisando se atentar, né? Mas é uma realidade dentro do centro de internação hoje. A minha ideia é de que do centro de ressocialização dos nossos adolescentes e crianças tem todas as oportunidades ali dentro no período de 3 anos, que é o máximo que podem permanecer. Ele pelo menos continua estudando, busca ali uma profissão que adeque, portanto, ao perfil daquela pessoa, o que ela quiser ser, vamos colocar assim, estimular, portanto, aí ao ensino. Mas a estatística de quando esses adolescentes deixam, portanto, aí os nossos presídios. Temos uma estatística, de alguma forma, mostra, olha, dos 80% que passaram por aqui, pelo menos temos aqui 75% que buscaram uma outra vida diferente, para, de alguma forma, traçar novas políticas. Como é que o senhor avalia? O percentual ainda é muito alto, né? 50% dos adolescentes que vão se ressocializam e 50% não se ressocializam. Meio a meio. Meio a meio, praticamente. O que acontece? E aí eu volto novamente à questão do seio familiar. Às vezes a criança é tratada, a questão comportamental, psicológica, mas quando essa criança, o adolescente, chega à liberdade, quando ele volta para a sua casa, tudo volta. Sim. O que aconteceu no passado volta novamente. Porque na casa não mudou nada. Não mudou nada. E eu já vi casos, Walter, de adolescentes que pediam, pelo amor de Deus, me deixa aqui. Sério, doutor? Me deixa aqui, porque aqui eu tenho comida, aqui eu tenho escola, aqui eu tenho lugar para dormir. E lá em casa eu não tenho nada. Não tenho comida, lá eu só tenho droga, meu pai batendo na minha mãe e a violência, né, efetiva ali. A realidade, Walter, é dura. Quando a gente... Eu até peço para os ouvintes que, se um dia tiver a oportunidade de ir até um centro de internação, você vai ver o impacto que você vai sofrer de talvez ali conversar com os adolescentes que ali estão, a realidade triste que elas vivem, esse pano de fundo que desaguam nesse centro de internação. E aí, aí vem uma crítica já, pronto também, Walter, os sistemas estão muito precários, com profissionais que abraçam a solução para o problema dos atos infracionais. Poucos psicólogos, poucos sociólogos, poucos psiquiatras, médicos psiquiatras que às vezes a criança e o adolescente está num estágio emocional, mental tão grave que ele precisa de um médico, psiquiatra e talvez entrar em remédios, né, tudo. E nós temos um sistema extremamente precário. Trata de forma paliativa e quando o adolescente atinge os 3 anos, né, no caso o tempo máximo, né, de internação, que é a medida mais dura dentre as medidas de punição, vamos se dizer, a internação é a mais dura, e aí acaba que passou esse período, não há um tratamento efetivo. Entendo. E a sociedade é quem? Nós da sociedade nós acabamos sendo reféns de tudo isso, né? Porque nós estamos passíveis a serem vítimas dessas possíveis crianças, principalmente quando trata-se de crimes violentos. Caso latrocínio, um homicídio, né, o roubo, e aí por aí vai.
Agora, doutor Marlon, evidentemente que nós não estamos aqui demonizando o ECA de forma alguma, muito pelo contrário, né? Quer dizer, o que a gente quer é que o ECA seja aplicado na sua essência, na sua totalidade. O que a gente, de alguma forma aqui, é chamar a atenção da sociedade para que, de alguma forma, ela exija também políticas públicas adequadas. Temos aí, portanto, nas campanhas de candidatos, sempre ali prometendo uma ponte nova, prometendo uma rua nova, asfaltar aquela rua, colocar água não sei aonde. Tudo bem, mas não é mais do que a sua obrigação. Mas por que também não cobrar, portanto, desses futuros representantes do povo, também cobrar responsabilidades para que tenhamos, portanto, aí um Estatuto da Criança e do Adolescente, um ECA, funcionando dentro do que foi preconizado, fazer com que também tenhamos aí dentro, onde temos, portanto, pessoal que cuida aí das nossas crianças, dos nossos adolescentes, onde nós temos, portanto, aí pessoas que estão preparadas para cuidarem das nossas crianças, mas nem sempre elas conseguem, de alguma forma, avançarem, justamente por isso, né? O Estatuto da Criança preconizou, portanto, aí, onde nós estamos na sociedade, pessoas que estão ali, né, verificando na sua comunidade o que está acontecendo, mas só que elas estão ali instaladas em locais inapropriados. De repente já tivemos casos aqui em Brasília de um despejo, o pessoal foi debaixo de uma árvore porque não tinha como continuar com o aluguel dos conselheiros tutelares. Enfim, quer dizer, ainda tem muita coisa ainda que é preciso acertar para que o ECA, de alguma forma, possa ser aplicado na sua essência. Muita coisa. Mas eu gosto de olhar de uma forma um pouquinho diferente. Otimista. Não é só a questão de ser otimista, não. Eu costumo dizer que é mais realista do que otimista. Falta muito. Nós estamos muito, muito longe de onde nós precisaríamos chegar. Mas sabe de uma coisa, Walter? E você vai lembrar disso junto comigo? Nós temos mais ou menos o mesmo tempo. Não, o senhor é uma criança perto de mim. Nós já nem lembramos mais de onde nós partimos. Nós estamos muito, muito longe de 35 anos atrás. Você lembra e eu lembro das fotos de crianças com subnutrição e desidratação no Nordeste, que eram fotos praticamente africanas. Sim. E apesar de não termos ainda, nós não temos mais aquela realidade de 35 anos atrás. O nosso nível de matrícula escolar, frequência escolar, atendimento de saúde, todos estão muito abaixo do que a gente precisava. Mas não dá para chegar nem perto de comparar de onde nós partimos quando o ECA entrou em vigor. Então eu não posso ser, vou pôr entre aspas, ingrato com o ECA a ponto de não reconhecer, e a gente hoje já nem tem mais essa percepção do quanto ele mudou a nossa sociedade. O ECA precisa de avanços, ele não, como nenhuma lei é perfeita, ele merece críticas, comentários, ele merece revisões, ele merece atualizações, mas desculpa, eu não posso dizer que ele não mudou a sociedade brasileira. Se eu pegar o ponto de onde nós partimos, eu já nem lembro mais onde ele era. Então, o que me falta ainda está longe, mas eu já descobri que eu posso levar essa caminhada adiante. E você e o Dr. Amaury falaram de uma coisa super importante. A doutora Bárbara também falou da questão do aparelhamento. Deixa eu contar, e você falou da campanha política. A gente pede para o político mais escola, mais hospital, mais ponte, mais... Só que a gente esquece de pedir para as que já tem e essa nova que ele for construir, funcionem. Aqui em Brasília nós temos o exemplo de um hospital regional, se eu não me engano do Paranoá, que passou quase 10 anos construído, pronto e fechado,
por falta de instalação de equipamento e nomeação de servidor concursado. Construir é a parte mais fácil e mais barata do processo. A doutora Mauri falou, nós temos hoje unidades que não são mais prisionais para criança e adolescente. Voltar ao exemplo de Brasília, nós não temos mais CAGE. Nós temos modelos baseados no modelo da professora Alda Marco Antônio, lá em São Paulo, da Fundação Casa. E ela é, como ideia, como conceito, um modelo espetacular. Tem todo o seu atendimento psicológico. Aí funciona. Tem a escola funcionando em período integral. Tem um posto, o atendimento de saúde. Só tem uma coisa. Construir ela bonita, pintada coloridinha, as paredes brancas, os umbrais, um azul, um amarelo, um vermelho. Fica tudo bonito. O problema é depois que eu inauguro. E aí é o peso da política pública, porque política pública não basta formular, não basta dar recurso, não basta se eu não aplicar de maneira continuada. A maior dificuldade não é fazer, a maior dificuldade é fazer funcionar. E olha que nós nem entramos na questão das crianças com deficiência, né? Onde estamos falando de uma realidade, mas as crianças com deficiência é uma outra realidade. Nós vamos voltar nela, como também vamos voltar nessa nova onda de tecnologia, de alguma forma tem influenciado muito também as nossas crianças, como temos crianças que partem para o bem, como hoje eu trouxe uma notícia da ONU, onde crianças brasileiras foram campeãs em robótica num desses países, numa dessas competições. Mas também temos notícias, infelizmente, de crianças que arrancam uma arma numa escola e saem matando, portanto, aí os coleguinhas. Tudo isso teria algum tipo de influência das nossas tecnologias? Vamos fazer o seguinte, eu peço licença à senhora, doutora Bárbara, ao doutor, também peço licença também ao doutor Mauri, como também ao doutor Marlon. Vamos sair para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, vamos ter a segunda hora do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta, são 16 horas mais 2 minutos. Estamos já entrando na segunda hora do nosso debate. Hoje o assunto é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ontem completou 35 anos. Uma das melhores leis que o Brasil já produziu e reconhecida também de maneira internacional. E hoje conosco, debatendo o tema, estão os doutores Amaury Santos de Andrade, que é advogado criminal especializado em ato infracional, doutor Marlon Barreto, que é também advogado, especialista no direito da criança e do adolescente, também professor de Direito e especialista no Direito Público. E também a doutora Bárbara Espíndola, que é psicóloga infanto-juvenil e também pesquisadora do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e também Cultural. E dentro do que nós estamos aqui debatendo, eu já deixei no finalzinho aqui já uma deixa, doutora Bárbara, para que nós possamos também entrar nessa questão das nossas crianças, né, com deficiência, crianças, adolescentes, que geralmente a gente vê essas crianças de alguma maneira buscando ali um ganho na sua vida, ali pedindo ajuda. Evidentemente que temos também essas crianças também frequentando, portanto, escolas. Agora, como nós já na primeira hora trouxemos muitas dificuldades que as crianças também enfrentam, para viver tem que trabalhar, para trabalhar não tem infância, não tem como brincar. E quando a gente faz esse recorte para as nossas crianças e adolescentes com deficiência, como é que a senhora avalia também a importância do nosso estatuto, nosso ECA? As nossas crianças e adolescentes com necessidades especiais precisam de um acompanhamento especial também, e da identificação de qual necessidade especial aquela criança tem. Então, assim, a necessidade de haver políticas públicas que consigam contemplar as necessidades específicas de cada criança e de cada adolescente é real.
né? Porque uma pessoa, por exemplo, que tem uma questão ligada ao desenvolvimento precisa de um acompanhamento específico, né? Então, a gente precisa pensar nas especificidades e em como abordar essas especificidades, né? Se tem como acolher dentro de uma sala de aula com outros colegas, que seria o mais adequado, né? Porque essa pessoa está em convívio com a sociedade, então ela tem que estar inserida nos espaços sociais, né? Fazer uma educação também daqueles profissionais que estão lidando com essas crianças, para que aquela criança ali com necessidade especial não seja vítima de bullying, de exclusão na escola, né? Que os pais também recebam orientação, porque eu vou dar um exemplo aqui, já que estamos falando sobre questões de liberdade assistida, né? Mas quando nós tratamos de adolescentes que cometem violência sexual, que não tem nenhuma deficiência, né, nenhuma necessidade especial, eles têm um jeito específico de agir, né? A família também pode ser orientada de um jeito específico. Agora, quando esses adolescentes eles possuem alguma necessidade especial, vamos supor, uma deficiência intelectual, os pais e a família precisam ser orientados em outro sentido, é uma outra abordagem, né? E quem vai fazer essa orientação são normalmente os profissionais de saúde, os profissionais que têm capacitação para fazer essa diferenciação. Então, assim, essas dificuldades específicas precisam ser abordadas no sentido de que não dá para colocar todo mundo na mesma gaveta de necessidades especiais, né? Existe uma diferença entre cada ser humano, né? Então, como que a gente pode generalizar e colocar todos dentro de uma mesma política, por exemplo? Então, assim, esse estudo prévio, né, essa identificação, essa orientação à família, né, o ECA também entra nesse lugar, né, porque o ECA preconiza também a assistência à família. Então, assim, no que se refere aos direitos da criança que tem necessidade especial, a família também tem direitos, né? A família também tem que ser orientada, porque senão ela não consegue dar uma educação, ela não consegue compreender como que aquela criança, o que aquela criança precisa, né, para poder ajudar. Então, há um sofrimento muito grande da família também por falta de orientação, né? Por falta de acesso ao que é possível fazer. Então, assim, o ECA, né, nesse sentido, é muito importante para integrar todas essas necessidades, entendeu? Perfeito. Agora, doutor Amaury, eu fiz uma pesquisa rápida e me chamou aqui a atenção de que a nossa, ou seja, quando se fala, portanto, aí do ECA, da política voltada, portanto, para a criança, a gente busquei aqui um dado recente, onde a Unicef fez um levantamento sobre o nosso PIB e chegou à conclusão de que o Brasil aplica apenas 2% do seu PIB, voltado, portanto, para esse nosso público infanto, criança, bebê, enfim, para o nosso público infanto juvenil até a adolescência, 2% do PIB. E ressaltando a estranheza, né, essa matéria, portanto, da Unicef. E também fez um levantamento que apenas 5% do orçamento da União, o orçamento federal, que é destinado também a essas políticas. Quer dizer, quando a gente vê realmente aqui esses dados, seriam, portanto, aí, o Estado, de alguma forma, vem, portanto, aí, não fazendo, portanto, o seu dever de casa, e por isso a consequência é que nós temos também, neste mesmo dado que eu levantei, o Disque 100, que é importantíssimo o Disque 100, onde todos os dias, segundo, portanto, dados também levantados nessa matéria, 14 crianças e adolescentes são assassinados por dia aqui no nosso país. E 33 denúncias por hora, com destaque para estupros e negligências. Quer dizer, a doutora falou em subnotificação, quer dizer, muita gente às vezes sofre alguma coisa, mas não vai. Os casos mais dramáticos, portanto, chegam. Agora a pergunta é justamente essa: o Disque 100 recebe, e evidentemente que a política é fazer com que as autoridades, de alguma maneira, tomem as providências naquilo que está sendo denunciado. Temos braço para isso, para um Brasil de tamanho continental? Não estou criticando o Disque 100, de forma alguma. O que a gente quer entender se funciona realmente a nível nacional, a nível do nosso território nacional. Então, antes de adentrar nesse assunto em si, né, falando um pouquinho sobre a questão do PIB, né, como você bem colocou no início. Pois não. Walter Lima, eu sendo bastante apartidário aqui e rude ao mesmo tempo, eu digo com muita tranquilidade que o investimento
é tão precário para políticas voltadas a crianças e adolescentes, porque não dá voto. Não dá voto. Presídio não dá voto, centro de internação não dá voto se você investir como precisa, para de fato chegar ao objetivo principal. Qual é o objetivo principal da punição? Um dos objetivos tem dois viés. Tem a punição para que o menor infrator possa sentir a dor de que ele não deve praticar novo ato, mas qual é o maior viés? É a ressocialização. E quando a gente não tem políticas públicas de investimento necessário para que de fato nós cheguemos a um índice de ressocialização, que é o sonho de todo brasileiro e sonho de nós criminalistas, de que a ressocialização chegue ao seu 80%, que isso está muito longe, e aí tudo isso por conta da falta de fato de investimento. Agora, deixa eu relembrar o segundo questionamento seu. O investimento de 5%. Em relação ao Disque 100. Sim, Disque 100, mas eu citei também os 5% do orçamento da União. Muito pouco, é muito precário. Como é que nós vamos investir em profissionais, como eu disse, que são necessários, profissionais capacitados, inseridos no mercado de trabalho com concurso público mesmo, profissionais como médicos, psiquiatras, sociólogos, para justamente trabalhar juntamente com os agentes, né, os agentes que trabalham com internação, para tentar ressocializar esse menor infrator de uma forma mais efetiva. Então, é muito precário, é muito pouco o investimento, e o investimento, como bem disse o Dr. Marlon, não é só em estrutura, é em equipamentos, em pessoal, em logística, para que nós cheguemos ao fim que se espera. O fim que se espera é o quê? A ressocialização desses menores infratores, mas em todos os aspectos. Não é uma ressocialização só da sua vida, vamos se dizer, infracional. Né? Porque a gente fala, eu estou falando aqui em crime, mas menor não pratica crime, ele pratica ato infracional. Diminuir isso, mas precisa de um investimento muito mais efetivado. E para o senhor, doutor Marlon, como é que o senhor também avalia aí esse aspecto, né? Ou seja, o investimento, ao que tudo indica, curto, para um país de tamanho importante e continental. E acrescento também, já que o brasileiro gosta de fazer muita comparação, mas lá no país X, lá menor criança de 10 anos pega a prisão perpétua, né? Alguma coisa assim, né? Enfim, mas a nossa cultura é totalmente, portanto, aí diferente. E nós temos aqui, evidentemente, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, e estamos tendo aqui a oportunidade sempre de debater, porque o que nós queremos é justamente, quando eu digo nós, a sociedade, é melhorar realmente, fazer com que esse sistema, que é um dos melhores do mundo, realmente, portanto, aí funciona. Podemos ter a esperança de continuar debatendo e alcançar realmente aí o que preconiza o nosso estatuto. Como é que o senhor também... Eu sei que o senhor é otimista, o senhor é realista, como o senhor muito bem pontuou, mas onde é que a gente quer realmente chegar com o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu vou fazer do fim para o começo. Fique à vontade. O dia que a gente não tiver mais essa esperança, não adianta a gente estar aqui debatendo. Só estamos sentados aqui porque a gente ainda acha que podemos dar sempre um passo à frente. Sobre a questão da realidade comparada a outros países, eu costumo dizer assim, que cada país tem a realidade própria da sua construção histórica, cultural, social, econômica. Porque no país tal pode ir para a prisão com 8 anos. Você foi lá ver qual é a prisão ou qual é o sistema que é colocado uma criança de 8, de 10, de 12 anos? Não é uma cadeia, não é uma penitenciária. Ela é uma unidade educacional. E ele vai ter essa unidade educacional até para fazer faculdade. Tá certo? Ele só não vai ter
a liberdade de estar transitando na rua junto conosco. Mas todos os outros direitos dele vão estar garantidos. E eu costumo brincar o seguinte: a Áustria tem um hospital que é próprio para a sociedade austríaca. Da mesma forma que tem a escola, o sistema socioeducativo, o sistema penitenciário, o transporte público, o saneamento básico, que é adequado para a formação cultural, social, histórica e econômica da Áustria. O Brasil tem a dele. Se eu tivesse no Brasil hospitais austríacos e escolas etíopes, não estaria certo. Se eu tivesse no Brasil um sistema socioeducativo alemão e um sistema penitenciário do Congo, não estaria certo. Mas por que o senhor cita países da raça negra? Não. É só porque a gente encontra, e é engraçado isso, porque a gente já falou disso algumas vezes, não é pela questão pessoal, sim, mas porque quando eu vou para as escolas mais carentes, eu encontro maioria de população negra. Quando eu vou para o sistema penitenciário, eu encontro maioria de população negra. Enquanto. Quando eu vou para o atendimento social do serviço de saúde, eu encontro maioria de população negra? Encontro. Então, no sistema socioeducativo, eu também vou encontrar população negra, como em todos os outros sistemas. No transporte, entre público e privado, no transporte público e no de pior qualidade, eu encontro maioria de população negra? Enquanto. Então, isso é um reflexo de todo um sistema na sociedade. Tá certo? Certo. A gente foge daquela ideia que a doutora falou, do determinismo, mas ela usou o determinismo na questão do alcoolismo ou coisa assim. Mas o determinismo racial, o determinismo social, o determinismo... a gente precisa cuidar com essa ideia de associar a esse determinismo objetivo. E eu lembro porque nessa casa, um dos maiores discursos contrários a isso era do ministro Joaquim Barbosa, que dizia: olha, eu limpei o piso da universidade onde eu me formei. Tá certo? Então, o Brasil tem a realidade das instituições que ele pode ter nas condições que ele tem. As nossas são melhores do que muitos países e são piores do que muitos outros. Tá certo? E eu preciso crescer, não adianta eu crescer em uma área de desenvolvimento sem levar as outras junto comigo. Tá certo? Todo o sistema tem que crescer como um todo. E eu quero voltar num ponto do Disque 100, que também foi objeto do que nós conversamos aqui, e você fez uma pergunta super pertinente, e eu aprendi isso numa outra entrevista aqui com a coordenadora do Disque 100, há uns 6 ou 7 anos atrás. Você tem boa memória, né? Graças a Deus, ainda lembro de alguma coisa. E ela disse o seguinte, ela ensinou, quando a gente conversou, ela ensinou como funcionava o Disque 100, ela disse o seguinte: olha, entre o telefonema aqui em Brasília e a demanda chegar na pessoa responsável no estado, na média não levava naquela época, e ela tinha dados, mais do que 15 minutos. Porque existe uma estrutura sistêmica. O cara daqui sabe para quem ligar lá, e o cara de lá tem que saber quem ele aciona no estado, no município, e essa corrente no sistema do Disque 100, e eles têm meios de medida e de acompanhamento, eles têm classificação ISO, tudo, eles têm o dever de cumprir isso num prazo X. Tá certo? Então, não é que vai ser feita uma fichinha de papel hoje aqui e vão mandar num malote por correio daqui 3 semanas para o estado de São Paulo, e aí lá no estado de São Paulo até chegar na cidade de Araçatuba, na divisa com Mato Grosso, onde minha mãe nasceu, leva mais 5 dias. Não. Graças a Deus, quando foi criado o Disque 100, ele foi criado não só com a central de atendimento aqui em Brasília. Ele foi criado com toda uma estrutura sistêmica que é ligada numa rede. É nível nacional. Né? É nacional. E ele tem que fluir quase que imediatamente. É claro que é medida a gravidade do registro,
Alguns registros são urgentes, outros registros podem ser resolvidos na manhã do dia seguinte. Da mesma forma que quando a gente vai a um pronto-socorro, quando a gente vai a qualquer sistema de atendimento de problemas. Sim. E o que chama a atenção aqui no Disque 100 também é justamente o volume, né, de notícias. Graças a Deus nós temos o Disque 100, doutor Amauri, doutor Marlon, mas eu encaminho esse questionamento para a doutora Bárbara. Ou seja, 14 crianças e adolescentes assassinados por dia no nosso país. Como também temos 33 denúncias por hora, com destaque para estupros e negligências. Aí onde a gente justamente questiona essa nova tecnologia que hoje o mundo está, portanto, experimentando, redes sociais, plataformas, enfim, de alguma maneira, influencia no bem ou para o mal em relação à formação das nossas crianças, doutora Bárbara? Eu queria voltar numa Fique à palavra, vontade. o professor Marlon comentou, né, que é a palavra sistêmica. Eu acho que o ECA foi concebido nessa proposta sistêmica, integrada, né? Só que eu acho que nós, como sociedade, ainda temos um pensamento muito dicotômico, no sentido de que é ou uma coisa ou outra coisa. Mas, na verdade, não é. Né? Nós precisamos mudar esse paradigma para conseguir compreender o ECA e para conseguir aplicar o ECA. Né? Então, a gente pensa assim, a tecnologia, né, como a sua pergunta mencionou, ela pode vir para o bem ou pode vir para o mal? Né? Ela pode vir para os dois. Né? Ela pode auxiliar muito, a gente avança muito com a tecnologia, a gente tem muitas ferramentas novas, a gente consegue pensar em novas possibilidades, o nosso mundo expande muito com o avanço da tecnologia. Né? Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia traz também muitos riscos, né? E como tudo que é novidade ainda precisa ser digerido na sociedade para saber como que isso vai se estruturar de fato. Né? E a tecnologia tem atravessado o desenvolvimento das crianças e adolescentes de forma muito específica, né? Porque as nossas crianças estão tendo acesso às telas muito cedo. Então, a gente vê crianças bem pequenininhas, assim, tirando foto dos pais, desbloqueando o aparelho do pai. Sabe? Às vezes ensinando o pai, né? Às vezes ensinando. Adolescente que sabe como esconder lá todas as coisas que não querem que os pais... Os mal feitos. E é toda uma engenharia que eles criam, entendeu? E isso está para além do conhecimento do adulto com aquela tecnologia específica. Então, assim, a tecnologia trouxe um mundo novo, principalmente para os pais, eu acho, que às vezes distancia a comunicação entre pais e filhos, né? Porque eu, por exemplo, muitas vezes no consultório, os meus pacientes adolescentes, crianças, falam de coisas que eu fico assim, tentando acompanhar, mas eu me sinto nadando numa velocidade enorme para tentar acompanhar e às vezes não consigo, porque é muita coisa nova que surge, né? Então, assim, o que a gente precisa entender? Que há muitos riscos, sim, e que esses riscos podem ser mitigados com o diálogo, principalmente, né? Então, assim, pelo interesse dos pais, da família, da escola, naqueles adolescentes, naquelas crianças, no sentido, assim, de perguntar o que você está assistindo, qual que é o canal do YouTube que você gosta, e desenho, o que você anda vendo, o que está sendo falado na sua escola, quais são os artistas que você gosta, o que você escuta de música, fazer esse convite, né, para, assim, para os pais conseguirem adentrar esse mundo, né, que é um mundo tão novo. Então, construir junto esse caminho, sabe? Sim. Porque, assim, as crianças muito novinhas que têm acesso a tablets, a um volume imenso de informação, isso muda completamente a compreensão cognitiva daquelas crianças em relação ao mundo, né? Assim, crianças que não foram criadas com telas têm um nível de atenção diferente de crianças que foram criadas sem telas, certo? Porque são muitos estímulos ao mesmo tempo, estímulos visuais, são muitos estímulos, né? Então, assim, é uma atenção que fica um pouco mais difusa. Então, são várias mudanças que nós vamos ver só daqui a um tempo, porque elas estão acontecendo agora, né? Mas que hoje a gente consegue perceber algumas alterações no sentido de aprendizagem, de desenvolvimento. Esses alunos, muitas vezes, não se interessam por aquela aula muito... né, professor? Cartesiana. Às vezes a gente precisa se reinventar e trazer instrumentos mais interativos para que essa linguagem seja mais aproximada,
né? Então, assim, existem muitas repercussões, inclusive em relação a conteúdos de risco que eles podem se deparar intencionalmente ou não, né? Pelo celular, pelas telas, pelo computador, podem se deparar por meio de um amiguinho mostrou na escola, então aquilo foge do controle dos pais, né? Eu sou do tempo, doutor Marlon, que eu demorei a aceitar que não era a cegonha que trazia as crianças, né, para a Terra. Hoje as crianças na tela ali, elas automaticamente já matam essa charada tranquilamente, né? Mas, doutor Amaury, quer dizer, evidentemente que hoje também a forma de agir de quem pratica o crime está deixando de ser mais arriscada e usando mais, portanto, a inteligência. Pegando aqui o assalto a banco, que antigamente o pessoal chegava com toda uma estrutura de armas, veículos de fuga, planos mirabolantes, cavando túnel e outras coisas mais ali. E hoje basta um clique para que o banco, de alguma forma, perca aí volume impressionante, portanto, aí de valores, né? de dinheiro. E olha que muitos desses praticantes desses crimes, evidentemente, estão buscando na tecnologia justamente os seus planejamentos. E, evidentemente, também que quando descobrem que ali tem uma criança na comunidade que é boa nisso, preparam, portanto, essa criança, alguma coisa nesse sentido, para que ela facilite e faça também a sua parte para que o plano, de alguma forma, portanto, aí dê certo. Quer dizer, nesse campo dessa tecnologia da informação, que hoje o mundo todo está aí, portanto, aproveitando para o bem e também para o mal, enfim. É importante que as nossas autoridades, eu imagino que elas já estejam, evidentemente, trabalhando para conter, portanto, aí este avanço, mas é importante também que as famílias, de alguma forma, sejam informadas, um olhar diferenciado para suas crianças também, que, de alguma forma, elas podem ser cooptadas e partirem, portanto, para uma aventura, achando que estão agindo de forma correta. Como é que o senhor também vê essa nova tecnologia sendo utilizada pelo crime? Então, essa nova tecnologia, né, essa vida tantas informações hoje, tão fáceis, né, o acesso à informação, o que mais nos preocupa em relação às ações criminosas. E aí, quando eu falo ações criminosas, vamos considerar que o estelionatário, quando ele vai enganar alguém, que é o núcleo do tipo do crime de estelionato, ele quer auferir renda, algum patrimônio. Agora, quando trata-se de criança e adolescente, o estelionato, entre aspas, deste eventual criminoso, está voltado a questões sexuais. Ele não ofere renda, não ofere nenhum patrimônio, nenhum bem, mas acaba que desperta na criança a possibilidade de, por exemplo, a criança encaminhar uma imagem dela nua. E, logicamente, esse abusador, pelos problemas que ele tenha, né, na esfera emocional dele, acaba recepcionando essas imagens e chega, no caso de adolescentes, até marcação de encontros para eventuais atos, abusos efetivos contra esse adolescente. Então, a tecnologia, ela é um grande desafio, porque a nossa polícia judiciária, ela não está tão bem aparelhada. Quando você vai numa delegacia de polícia para noticiar um fato como esse, nem toda delegacia e nem todos os agentes, nem todos os delegados estão capacitados a chegar ao ponto tecnológico, né, ao viés tecnológico, para analisar aonde aquele crime começou, em que equipamento. Então, nem todas as delegacias são especializadas. Hoje a Polícia Federal, ela tem os crimes cibernéticos que acabam recepcionando, né, abraçando esse tipo de investigação contra crianças e adolescentes, mas ainda está muito precário. Muito precário o aparelhamento de investigação, de punição em si, para esses eventuais abusadores. Então, a coisa está muito solta nesse sentido, Walter. Chega
assim, eu como advogado criminalista, eu atendo, logicamente, como advogado de defesa, atendo às vezes eventuais cometedores de crimes. E eu não tenho nenhum problema em falar isso, que eu não estou falando nomes. Sim. No entanto, a gente vê ali que a fragilidade do sistema faz com que esses eventuais abusadores pratiquem esses atos de forma assim muito livre, muito à vontade, por conta da falta de bloqueio e de atenção a esse fator tecnológico que acaba desaguando na criminalidade contra as nossas crianças e adolescentes. Perfeito. Agora, doutor Marlon, é evidente que quando o ECA foi preconizado, 80 e poucos começaram as discussões, e 90 acabou, portanto, ele sendo concluído. Naquele tempo não tinha rede social, se tinha muito pouco, alguma coisa a gente ouvia falar que lá não sei aonde, estava começando, mas a nossa realidade era totalmente inexistente. Quer dizer, e hoje com o advento nós temos crianças que sofrem bullying, utilizando aí os que praticam o bullying usando essa ferramenta das redes sociais. Por sua vez, temos crianças até suicidando por conta aí desse tipo de prática, como também temos adolescentes que chegam na escola armados, e executam colegas, professores, porque disseram que sofreram bullying e outras coisas mais. E tudo isso de alguma forma relacionado ali, portanto, ali com esse novo advento, essa nova ferramenta das redes sociais, que veio, evidentemente, para fazer o bem, mas é claro que também temos, portanto, aí o mal. Como é que o senhor avalia também essa chegada, portanto, aí dessa nova tecnologia, quando não existia, portanto, o ECA? O ECA teria como, de alguma forma, passar por um ajuste para inserir também conceitos dentro dessa nova tecnologia, de como as autoridades, os pais, a sociedade deve agir quando a prática tem como utilização esse tipo de ferramenta? Eu acho que toda nova tecnologia traz alguma forma de avanço ou de retrocesso positivo e negativo. Quando eu era criança, nós não tínhamos nem o orelhão. E quem tinha em casa um telefone na rua, atendia a rua inteira. Exato. Aí veio o celular. E vieram muitos problemas de crimes, de assédios através do celular. E depois veio o desenvolvimento das redes sociais. E nós estamos tendo, como também temos, eu gosto de brincar na sala de aula e dizer o seguinte: eu tinha uma parede mais ou menos maior do que essa, com uma Barça e uma Mirador. E se eu quisesse aprender qualquer coisa, eu tinha que achar entre os 64 livros da Barça em qual livro estava aquilo que eu queria pesquisar. E os meus alunos hoje pesquisam isso em décimos de segundo, consultando qualquer fonte do mundo inteiro. Sério, Dudu? Está aqui na mão deles. Então, toda tecnologia, toda ferramenta, todo instrumento vai ter sempre um uso que pode ser positivo. A partir disso, cabe a nós tentar trazer dele o melhor fruto possível. Agora, é claro que uma das consequências necessárias dessa relação é que, eventualmente, eu vou ter o lado negativo também dele. Qual é o grande problema de trabalhar esse tipo de ideia em redes sociais? Redes sociais foram criadas baseada no princípio da liberdade absoluta, da autorregulação absoluta, e aí nós estamos na casa em que isso está sendo discutido. E toda vez que a gente fala de qualquer forma, ainda que fosse para proteger criança, sim, ainda que fosse para proteger idoso, sempre que a gente fala em alguma forma de regulação, o sistema, e eu não estou falando aqui de uma empresa a outra, não, a própria filosofia do sistema da rede social trabalha no sentido de que ela é absolutamente livre e deve se autorregular.
tá certo? E a gente tem um conflito entre essas duas necessidades na sociedade, de exercer a expressão de forma absolutamente livre, e aí a gente entra numa discussão que já foi muito feita aqui no Supremo, de que nenhum direito é absolutamente absoluto, ilimitado, certo? E até que ponto a regulação ela é interventiva? Até qual é o limite de que ela é regulatória e a partir de que momento ela passa a ser interventiva? Nós hoje não sabemos a que ponto chegar. A Europa adotou um sistema de regulação muito restritivo. Muito mais restritivo do que o nosso sistema. E o sistema americano é um sistema absolutamente liberal. E nós estamos no meio desse conflito. E nem nós, nem eles sabemos a que resultado nós vamos chegar. Porque nós estamos muito próximos, nós estamos muito cedo. O que nós precisamos é estar acompanhando o tempo todo e aprendendo aonde estão as boas práticas. A doutora Bárbara falou aqui, e é uma coisa que a gente fala muito. A princípio, como princípio, eu acho que a ideia da gente, por exemplo, proibir o acesso à rede social na escola é uma maneira de fechar uma porta e não ensinar ele a lidar com ela, o adolescente, a criança, a lidar com ela de maneira saudável. Sim. Muito bem. Então, sabe, a gente vê assim, escolas em que não pode. Tem a escola que tem a sala onde pode. E tem a escola que quando o menino matricula, ele recebe o tablet fica na escola, mas ele recebe o tablet, ele chega para a aula, tira do armário dele o seu tablet e ele tem acesso a isso o tempo todo, com um acompanhamento responsável, com um acompanhamento esclarecido. Olha, isso aqui não é bom para você, mas não é assim, isso não pode. Isso aqui não é bom para você porque ele pode trazer essa e essa consequência. E aí a gente tem um outro nível de desenvolvimento. Tá certo? Então, as novas tecnologias precisam ser muito ainda analisadas, mas com práticas que nos ensinem a tirar o melhor delas. E, eventualmente, nós sempre vamos ter uma parcela da sociedade que vai sofrer a parte ruim delas. Entendo. Nessa mesma linha, doutora Bárbara, ou seja, o fato das nossas crianças receberem muito cedo aí a sua tela, de alguma forma, pode ter consequências no futuro para essa criança, caso as devidas observações tomadas pelos próprios pais não venham a ser adotadas? Sim, e é importante ressaltar que as telas, às vezes, elas têm um uso específico dos adultos, né? Então, assim, o adulto quer que a criança fique quieta, aí coloca ali o babá, virou uma babá. Virou. Então, eu preciso que ele fique quieto, vou botar aqui um desenho para ele ficar quietinho para a gente poder conversar. Né? Então, assim, quem que está dando as telas? No restaurante é muito comum. A gente vê as crianças quietinhas, assim, vendo o desenho enquanto os pais comem. Então, assim, não é uma questão só da criança e do desenvolvimento dela, né? Mas como que essa tela também, ela entra como uma função dentro daquele sistema familiar. Né? Então, assim, não tem com quem deixar a criança, então eu vou deixar a criança lá, mas ela fica assistindo TV o dia inteiro, não tem problema não, que é bom que ela fica dentro de casa. Né? Então, assim, como que os pais estão usando também a tela como um instrumento dentro daquela família, né? Então, assim, tem criança que fica muito tempo na tela e perde completamente o interesse pelo mundo real. Isso é um problema, né? Porque as relações que você cria no mundo virtual são diferentes das relações que você cria no mundo real. Então, as noções, elas vão sendo distorcidas, né? Quando a gente fala em relação aos riscos, a gente fala em relação também à noção de consentimento que fica distorcida quando aquelas crianças têm acesso a conteúdos pornográficos, por exemplo. Então, o excesso de uso das telas vai prejudicar não só
como a criança percebe o mundo, mas como ela socializa, como ela se interessa pelos conteúdos, né, da escola, como que ela vai interagir com os colegas. Então, assim, na minha época, a gente interagia jogando detetive. Eu fui jogar detetive hoje com a criança, aguentou só uma partida. Mas vamos jogar aqui no celular, sabe? Então, assim, aquele interesse ele fica mais restrito, perde a paciência, a criança perde a paciência com muito mais facilidade. Porque o celular ali é muito imediato, né? Assim, o reforço ali, o benefício é muito imediato. Agora, na vida real, a gente não tem esse reforço imediato das coisas, a gente tem que esperar. Então, assim, são várias as consequências, né? Sociais, principalmente, do desenvolvimento, dos relacionamentos, da forma como aquela criança aprende a se relacionar, a se colocar dentro de situações, porque, vamos supor, se uma criança ela faz muitos amigos virtuais, primeiro que ela está em risco, porque ela não sabe exatamente quem são aquelas pessoas, muitas vezes. Né? Se é realmente uma criança, às vezes não. Existe um fenômeno chamado grooming, que é quando o adulto se passa por criança ou por adolescente e alicia, né, e começa a extorquir ou então oferecer também dinheiro em troca de nudes daquela criança adolescente. Isso acontece por meio das redes sociais, né? Então, assim, são muitos riscos, né? Mas a gente tem que ficar atento não só a esses riscos das telas em si, né? Mas como que essas consequências também afetam essas crianças, né? Porque assim, você tem amigos virtuais, então você sabe se relacionar naquele contexto virtual, tem o anonimato, que protege muito, então todo mundo pode falar o que quiser, que não tem a consequência ali da reação na vida real. Então, assim, imagina um adolescente e uma criança que aprendeu a se relacionar por meio desse anonimato. Como é que ela vai se introduzir num contexto real? Ela vai poder falar o que ela quiser, aonde ela quiser? Né? Como que fica esse filtro, sabe? Então, são muitas questões que acabam sendo influenciadas por esse excesso de uso de tela. Né? Doutor Amaury, claro que quando, né, uma pessoa está com a sua liberdade restrita, podemos colocar aqui também para quem pratica de alguma forma o ato infracional, vai ficar, portanto, internada pelo prazo máximo de 3 anos. Quando a pessoa é adulta e está, portanto, no presídio, ela é muito estimulada, de certa forma, a melhorar a sua educação, né? Estudar, sim, avançar nos livros e outras coisas mais. A famosa progressão de regime. Isso. Mas, e claro que uma das grandes perseguições do nosso país é justamente acabar com o analfabetismo, né, adulto. Agora, quando a gente parte para aqui para os nossos adolescentes, né, que de alguma forma estão ali cumprindo, portanto, não é pena, né, estão ali internados por conta da infração cometida e vão ficar ali, portanto, 3 anos. Muitas delas, às vezes, chegam analfabetas digitais. Como é que caberia um debate para que um desses equipamentos pudesse chegar até as mãos dessa criança? Evidentemente que ela não está numa rede social, mas que ela pudesse pesquisar em termos de cultura, de educação, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, é uma coisa muito distante da realidade abordar esse tema, ou no futuro caberia um assunto desse? É muito distante, porque quando a gente fala de restrição de liberdade, como você bem colocou, no caso do menor infrator que está internado no centro de internação, exige muita segurança, né? O fator da segurança dentro do centro de internação tem que ser muito, muito efetivo, tem que ter muita cautela. E quando a gente fala em fornecer aos adolescentes alguns equipamentos, tem que ter uma vigilância. E nós temos um sistema precário. Mais uma vez, eu faço a crítica do sistema precário de poucos agentes socioeducativos para poder acompanhar de perto esses menores infratores na sua ressocialização. E acaba que a ideia de fato é sensacional, mas na prática, quando a gente... A realidade é outra. A realidade é outra. E só para acrescentar aqui, Walter, quando você colocou para o Dr. Marlon, mudando um pouquinho o viés, colocou o Dr. Marlon sobre os avanços não, a lei tem seus problemas e tal. Tivemos alguns avanços interessantes em relação ao ECA. Eu destaco aqui 2 casos específicos que aconteceram de
maus tratos contra criança e contra adolescente e chegou à tortura. No caso, surgiu 2 leis. A lei um menino Bernardo, um caso emblemático, né, que os pais torturaram a criança, e o Henri Borel, que surgiu através desses casos 2 leis, para justamente endurecer mais as punições contra pessoas que praticam crimes contra crianças. Perfeito. Bom, como nosso tempo já chegamos aí praticamente a 16h45, temos o quê? 3 minutos de programa. Eu começo com o senhor Dr. Marlon, por favor, você fique à vontade, uns 3 minutos e meio ali para, né, o senhor deixar sentado aqui nos microfones o que o senhor acha importante, interessante. A gente pensa que tudo que foi colocado até agora é super importante, mas o senhor fica com a liberdade total para deixar aqui assentado o que o senhor acha necessário. Obrigado, Walter. Eu acho que eu não levo nem os 3 minutos. Não, mas são 3 minutos, fique à vontade. Primeiro, vamos compreender o seguinte. São 35 anos. Poucas leis duram tanto tempo com o seu corpo íntegro e a sua filosofia de aplicação íntegras durante esse tempo todo. Principalmente, como a gente acabou de falar, com o desenvolvimento e o avanço tão mais acelerado do que em tempos antigos. Então, primeiro a gente tem que, na minha visão, a gente tem que ter uma ótica muito otimista e satisfatória em relação ao que o ECA fez durante esses 35 anos, mas jamais a condição conformada com o que ainda precisamos fazer. Eu acho que o ECA trouxe para nós, principalmente, o mais importante, que foi a primeira coisa que a doutora Bárbara falou, o maior avanço que o ECA nos trouxe foi compreender crianças e adolescentes como sujeitos jurídicos, não só como pessoas, mas como sujeitos jurídicos, como membros da nossa sociedade que têm direitos e que podem e têm capacidade para exercer os seus direitos dentro da característica própria de cada fase do desenvolvimento da sua idade. Eles precisam ser compreendidos e tratados dessa forma. Já não estamos mais em tempo das ações unilaterais. Faz porque eu estou mandando. Agora é muito importante, faz porque isso vai te trazer, ou vai te construir, ou vai te... E explicar. Sim. Então, o ECA usa essa expressão, que é o conhecimento esclarecido, a informação esclarecida. Ela é importantíssima para gerar o desenvolvimento dos próximos adultos que vão efetivamente compreender crianças e adolescentes como sujeitos de direito. Nós ainda não compreendemos. Não é da nossa formação, da nossa estrutura cultural compreender isso. Eu brinco que eu ministro aula de direito da criança e adolescente há mais de 15 anos e quando eu me deparo com qualquer situação, qualquer problema, primeiro eu penso na situação irregular. Primeiro eu penso na forma interventiva. Aí eu preciso parar e falar, opa, espera um pouquinho. Não é isso que você aprendeu e não é isso que você ensina. Vamos mudar? E isso porque eu fiz um estudo específico disso para poder ensinar para os outros. Então, não vai ser na minha geração que nós vamos mudar essa cultura. Mas nós vamos trabalhar e preparar as próximas gerações para que eles compreendam isso. E é como eu disse, nunca estar conformado com o ponto aonde chegamos. Ainda temos muito que andar daqui para frente. Perfeito. Doutora Bárbara, vamos também? Vamos 3 minutos, 3 minutos e meio? É importante ressaltar que, embora o ECA esteja fazendo 35 anos, é uma lei muito atual, né, que garante a proteção contra qualquer tipo de violência. Então, as violências que estão acontecendo também, mediadas pela tecnologia, entram nessa seara, né? E eu peço aos meus colegas, né, que são professores e advogados, mas eu acredito que também entre
né, esse direito à proteção também está garantido pelo ECA, mesmo sendo mesmo com a criação de novas tecnologias, né? Se a gente pensar que toda vez que aparecer algo novo, a gente vai ter que criar uma lei específica, uma lei específica, uma lei específica para tudo que for de avanço tecnológico, eu acho que isso prejudica mais do que ajuda, né? Porque como que vai ensinar enfim, geram outros problemas, né? Então, assim, é importante saber, e eu acho que é importante aplicar melhor o ECA, né? Não é reformular o ECA, mas aplicar melhor o ECA, que as políticas têm que acompanhar o ECA. Não é o ECA que precisa de uma reformulação, né? É de quem compreende o ECA para poder aplicar e construir políticas que estejam em conformidade com aquilo que o ECA propõe. Né? Então, eu acredito que seja nesse sentido o avanço, sabe? Sim. Nessas proposições, nessas novas construções de políticas públicas que tenham esse raciocínio sistêmico que o ECA tem, integrado, de proteção integral. Né? Não separando cada sujeito como sendo um indivíduo que precisa de algo específico, né? Mas como um sistema que funciona de um jeito específico e que precisa daquela intervenção também integrada. Né? Não adianta a gente proteger só o adolescente e a criança e a família ficar de lado. Sim. Porque é como, né, o doutor Mário falou, o adolescente, por exemplo, sai da internação e volta para o contexto anterior. Né? Se nada for mudado naquele contexto dele, a realidade dele também não vai mudar. Não vai ser só a socioeducação que vai ser suficiente para ressocializar aquele adolescente. Né? Então, assim, eu acredito que a execução precise melhorar também, sabe? Perfeito. Doutor Amaury, vamos também com uns 3 minutos e meio aí para o senhor assentar o que o senhor acha que é importante para ficar obrigado, aqui nos Walter. nossos Primeiramente, agradecer demais estar aqui, sabe? Que assunto pertinente para essa data de aniversário, né? Dia 13 de julho, dos seus 35 anos. Nós aqui, praticamente, nós éramos adolescentes ou crianças, jovens, quando essa lei surgiu, e um debate tão enriquecedor, leve, aprendendo aqui com profissionais de outras áreas, como a doutora Bárbara e o colega doutor Marlon. Então, eu tenho muito a agradecer. Mas fazendo aqui meu apontamento, então, sobre a lei, ela precisa de muitos avanços ainda. Muitos avanços, e principalmente no que tange ao fator tecnológico. Essa evolução que chegou a nos assustar. Vamos estar nos assustando, por exemplo, a inteligência artificial hoje, que atinge todas as áreas, todos os segmentos da nossa sociedade. E precisamos utilizar, de fato, a tecnologia para o bem. E aí fica alerta aos nossos ouvintes. Utilize os canais que estão à disposição. O ECA em si, ele foi criado justamente para a palavra, vamos dizer que se resume ao ECA, é a proteção à criança e ao adolescente. E quando a gente fala em proteção à criança e adolescente, não podemos medir esforços para que possamos avançar no sentido de poder de fato proteger essas crianças. Quando a gente fala de proteção, é noticiar de fato aos canais, como diz que sem, para eventuais maus tratos, eventuais abusos praticados contra crianças, torturas. E ainda vivemos num país que, infelizmente, ainda temos essa cultura, principalmente na classe mais pobre do nosso país. Precisamos avançar, na minha humilde opinião, colocar aqui como, de fato, como crime hediondo mesmo, inserir dentro da lei dos crimes hediondos, crimes praticados contra a criança, que estão previstos no ECA, no entanto, tem punições ainda muito brandas, e isso precisa ser punido, né? Os agressores precisam ser punidos de forma muito mais severa. Quando a gente trata de casos de aumento de pena também, precisa avanços dentro do Código Penal e dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, vejo com bons olhos, um bom avanço, né, de acordo com várias inserções de leis específicas, escuta especializada, a que eu citei, menino Bernardo e Henri Borel, mas ainda precisa avançar muito mais. Esperamos aí que num próximo debate, em
nos 36 anos podemos aí ver Com certeza, que foi inserida antes. alguma coisa de bom para a nossa legislação. Parabéns, Walter, pelo tema, parabéns à Rádio Justiça e obrigado aos meus pares que aqui se encontram, que foi muito para mim, de fato, muito enriquecedor. Muito obrigado. Doutor Mauri, foi um prazer receber o senhor nos microfones da emissora mais uma vez. Muito obrigado pela atenção. É evidente que o convite é permanente e claro que vamos voltar ao tema, não vamos aguardar mais um ano, ele está sempre na pauta, porque é um tema extremamente importante para a nossa sociedade. Esperamos contar mais uma vez com o senhor. Muito obrigado pela gentileza. Deixa eu também agradecer a doutora Bárbara Espíndola, doutora Bárbara também, um prazer, um privilégio também ter a senhora aqui nos nossos debates, hoje especialmente, enriquecendo como sempre, né? E com reconhecimento de todos, né? Esse tema que é muito caro aqui para a nossa sociedade, principalmente no campo da compreensão. E nesse ponto a senhora nos ajudou bastante. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer participar, né, de debates tão importantes com pessoas qualificadas, que a gente possa aprofundar esse entendimento e até aprender muito, né, nessas conversas, trocar informações é sempre um prazer. Perfeito. Doutor Marlon, não precisa nem dizer, né? É sempre um privilégio receber o senhor aqui nos nossos debates. Quer dizer, já tem mais de uma década, né, que a gente está sempre debatendo aqui no nosso programa, o senhor sempre, como os demais, né, sempre enriquecendo, portanto, aqui os debates, a nossa pauta. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Mais uma vez, repito, o convite é permanente, tá bom, doutor Marlon? Eu que tenho que te agradecer, Walter, sua bondade, seu carinho, e eu quero fazer um desafio diferente do doutor Amauri. Opa, segura aí, doutor Amauri. Eu quero estar aqui discutindo os 50 anos do ECA. Vixe, Opa, isso aí. deixa eu ver, quem vai apresentar já nasceu. E vai estar aqui com toda certeza, abrilhantando, portanto, aqui o debate. Mas foi um prazer muito grande. Prazer tá bom, todo meu. É isso. E assim nós chegamos ao fim do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Fim da pauta de hoje, né? Queremos aqui agradecer especialmente a você ligado na 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal do YouTube da Rádio Justiça e ainda no canal 1.3 da TV aberta. Então são, portanto, aí os meios que você pode nos acompanhar e sempre agradecendo pela sua atenção. Mais uma vez, agradecendo, portanto, a doutora Bárbara Espíndola, que é psicóloga infanto-juvenil e pesquisadora do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultural. Também agradecendo ao Dr. Marlon Barreto, especialista no direito da criança e do adolescente, é professor de Direito, especialista em Direito Público. Como também agradecendo ao Dr. Amaury Santos de Andrade, advogado criminal especializado em ato infracional. E agradecendo especialmente a você, sempre ligado e sempre nos acompanhando. Sou Walter Lima, fiz, portanto, a condução do debate que teve a produção da Ana Carolina Laurindo, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini. Muito obrigado, excelente fim de dia e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.